dizer que Tobias e Sanbalate, por 4 vezes, ele enviou mensageiros, recados para Neemias, tentando distrair a atenção de Neemias. Mas pelas mesmas 4 vezes, Neemias mandou para ele as mesmas respostas. Está lá em Neemias 6:3. Diz assim, ó: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu deixasse ir ter convosco? Vamos trazer para o dia de hoje, irmãos. Vamos trazer para o dia de hoje. Estão falando mal de você. Sabe qual é a resposta que você tem que dar para ele? Irmão, eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou muito ocupada para me importar, para dar atenção. Porque se eu for parar para dar atenção, para me preocupar com o que falam de mim, a obra vai cessar. Verdade. Porque desprezam você. Então qual é a resposta que você vai ter que dar? Irmãos, eu estou focado demais para dar importância. Porque às vezes alguém diz que não vai cumprir aquilo que tem para a sua vida, o seu impossível, o seu problema não tem jeito, o seu marido, o seu filho, não tem jeito. Eu queria que você vai responder para ele: irmãos, eu estou ligado demais na visão que Deus me deu. A obra de Deus para a minha vida precisa se cumprir. Eu estou focado, irmãos. Aleluias. Ele tentaram de todo jeito atemorizar Neemias, dizendo que Neemias ia largar as obras de suas mãos. E Neemias, com grande temor de Deus, orava: Senhor Jesus, fortalece as obras das minhas mãos. Aleluia. Aleluias. Neemias estava focado. E no versículo 15, a palavra de Deus vai dizer, no capítulo 6, versículo 15: acabou-se, pois, o muro. Acabou-se, pois, o muro. Mesmo com toda a oposição do inimigo, a obra seguiu e foi concluída. Acabou-se, pois, o muro. Aos 25 dias do mês de Elu e 52 dias. Neemias perseverou debaixo do propósito que Deus colocou no coração dele. Mesmo com toda a oposição do maligno, Neemias sabia que ele era chamado e escolhido por Deus. E assim Neemias reedificou os muros de Jerusalém. Glória a Deus. Você é chamado como Neemias dessa geração. Você foi chamado para reedificar. Deus lhe chamou para levantar, para dar crescimento, para juntar. Deus chamou a mim e a você para tapar as brechas. Deus nos chamou para somar, para reedificar os muros. Aleluias. Para fazer com que as coisas venham a fluir, irmãos. Aleluia. Deus te chama para uma grande obra. Você tem um chamado de Deus. Assim como Neemias, Deus te chamou para fazer, para reedificar algo, irmãos. Mas para isso já precisamos que nós viemos tapar as brechas. Porque a Bíblia fala que o muro foi edificado e as brechas do muro foram tapadas. Devemos ter espaço, dar espaço para Deus no nosso coração, para que Deus venha trabalhar e tirar as mazelas que impedem de Deus operar. Porque às vezes você tem até chamado de Deus. Deus te chamou, Deus tem uma grande obra na tua vida. Mas os empecilhos, você está tão setado, com o coração tão trancado, que os empecilhos impedem com que você execute o chamado, a obra de Deus para a tua vida, irmãos. Quem tem chamado de Deus, irmãos, passa por vários processos. O principal deles é a renúncia do seu eu. Porque não tem como eu caminhar com Deus fazendo a minha vontade. Irmãos, ninguém aguenta seguir o chamado de Deus sem se esvaziar de si mesmo. Aleluia. Me pergunte: por que, irmã? Por que, irmã? Sabe por que ninguém aguenta cumprir o chamado de Deus sem se esvaziar de si mesmo? Porque o peso do chamado te leva a passar por coisas, situações que só você vazio de si mesmo para você suportar. Se você não estiver vazio, você não aguenta, irmãos. Porque no caminho do chamado, você vai passar por várias situações. No caminho do seu chamado, você vai encontrar aquelas pessoas que simplesmente se incomodam com o trabalho de Deus na tua vida. Ou então aquelas que simplesmente se incomodam porque você não tem uma patente, porque você não tem um crachá, como se patente fosse levar crente para o céu. No caminho do chamado, você vai encontrar, irmãos, pessoas para falar mal de você, pessoas para puxar teu tapete, pessoas para desfazer de você,
Pessoas, assim como subir Sambalate para tentar te fazer parar, irmãos. No caminho do seu chamado você vai encontrar ingratidão, injustiça, você vai encontrar traição, você vai encontrar pessoas que você está se dedicando, orando pela pessoa para Deus salvar e libertar, e a pessoa, como pensar que não, de uma hora para outra vai te dar as costas, irmão. Aleluia. De maneira, irmãos, que você vai fazer o que agora? Diante de tudo isso, você vai desistir do seu chamado? Você vai recuar? Você vai olhar para trás? Irmãos, nós precisamos, irmãos, amadurecer, irmãos. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos verdadeiramente parar de comer leitinho, porque nós comemos mocotó, mas de vez em quando a gente vai lá e parece que pinga do leitinho. Esquece o leite, como é que você fala? Desgruda do cordão umbilical. Esquece o leite, deixa o leite para lá. Sai com o mocotó, um mocotó hoje, um mocotó amanhã, para que você possa evoluir, para que você possa crescer espiritualmente e não retroceder. Porque à medida que você para um pouquinho para pingar a sua boquinha no leitinho, você retrocede, você deixa de estar avançando que o alvo que é Cristo. Neemias, ele reedificou não somente os muros físicos de Jerusalém, mas também os muros espirituais. Aleluia. Você foi chamado para reedificar muros. Você foi chamado também para cuidar dos muros espirituais da sua igreja. Aleluia. Você pode ajudar a reerguer os muros espirituais da sua igreja. Deus te chamou, irmãos. Deus tem um chamado, uma obra para a tua vida, irmãos. Aleluia, Jesus. Tem várias formas com que você pode ajudar a reedificar os muros espirituais da tua igreja. Aqui, irmão, o irmão do teclado foi embora. Mas a obra de Deus não é refém de homens. A obra de Deus não fluía por causa dele. Você pode, quem sabe, tentar tomar uma aula de teclado. Para você estar ali tocando o teclado e ajudar a reedificar o altar da sua igreja. Ajudar a reedificar o louvor da sua igreja, irmãos. Você pode ajudar a edificar o altar da intercessão da tua igreja. Porque não pode um ou dois orar, irmãos. A igreja precisa de uma equipe de intercessores para estarem clamando, ajudando a reedificar os muros. Você pode ajudar a reedificar o altar do evangelismo na sua igreja. Sair para evangelizar. Você é capaz, Deus te chamou, Deus te prepara, irmãos. Deus não chama os capacitados. Deus não chama aquele que sabe. Deus chama aquele que não sabe e vai lá e ensina. Deus chama aquele que é incapaz e torna ele capaz. Porque quando Deus chama, Deus garante aquele que Deus chamou. Aleluia. Deus tem uma obra para fazer na tua vida, mas você precisa dar lugar a Deus. Aleluia. Você precisa acreditar que o Deus que te chamou, Ele vai te capacitar. Ele vai te orientar. Ele vai te guiar. Mateus 9,37 vai dizer: grande é a seara, grande é a obra, aleluia, grande é o trabalho, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores, poucos são aqueles que querem meter a mão na massa, poucos são aqueles que querem se envolver, que querem se doar, que querem se sacrificar. Aleluia, Jesus. Para sentar no pau tem muitos, é o que não falta, todo lugar é assim. Para sentar pau é o que não falta, mas agora vai fazer. Vai orar, vai jejuar, se coloque na brecha. A obra de Deus é grande, irmãos. Tem lugar para todo mundo. Aleluia, Jesus. Tanto quantos quiserem, tem lugar, irmãos. É só se colocar na brecha. Aleluia. Deus, quando Ele chama Moisés dá desculpa para Deus. Ah, Deus, eu não sei como falar, eu sou gago, chama outro aí, Deus. Deus chamou Jeremias também deu desculpa para Deus. Eu não sei como falar, eu sou criança. Deus capacitou Moisés, Deus capacitou Jeremias. E tantos outros. Ninguém que você vê, o seu pastor está aqui, ele não começou, ele não nasceu pastor. Deus, ele sabe a dificuldade, as barreiras que ele encontrou no caminho para chegar até aqui. Liz, a irmã Clarice e eu. Irmãos, se lança, irmãos. Aleluia. Se entrega. Você sabe fazer alguma coisa. E aquilo que você não sabe, Deus vai te ensinar. Se coloca na brecha. Se doa para Deus, irmãos. Glória a Deus. Zela pela vida espiritual da tua igreja, irmãos. E foge do meio
Tobias e do Sambalate, porque infelizmente vai existir enquanto a igreja estiver na terra. Verdade. Foge do meio daqueles opositores da obra que infelizmente todo lugar tem. Aqueles que querem edificar e aqueles que estão ali parece que estão só. Irmãos, é triste quando você vê que parece que tem pessoas que já saem de casa e já vêm para o culto armado, irmãos. Vou falar em parábolas aqui, não sei se você vai entender. Está ali se arrumando para ir para o culto, né? Está se arrumando para ir para o culto, antes de sair de casa, aí pega a 38 e bota no bolso. Na basurinha da lá. Pega o canivete e bota no bolso, na basura. Chega aqui todo armado, o coração todo trancado, já. Se falar alguma, se de repente a pessoa que estiver aqui na frente se excedeu, falar uma coisa que não goste, pronto. Parece que pega a espada, mas não do Espírito, não da palavra de Deus. Parece que pega a espada da carne e está indo para uma luta carnal. E assim o inimigo tem cegado o entendimento do povo de Deus. O inimigo tem cirandado. Porque nós queremos ser chamados de Deus, mas nós queremos caminhar com o nosso querer, de acordo com nossa vontade. Queremos que as coisas sejam como a gente quer. Entende uma coisa? Deus não opera na minha e na sua razão. Deus opera na nossa humilhação. Deus opera quando a gente renuncia, quando a gente nega, quando a gente não tem problema em se humilhar, quando a gente não tem problema em reconhecer, em dialogar, em botar as coisas em prática para que o reino de Deus ganhe. Nós precisamos contribuir para que os muros espirituais da igreja sejam reedificados. Nós precisamos contribuir para o crescimento da obra de Deus, irmão. Sabe por quê? Porque todo aquele que sabe que tem chamado de Deus, não se preocupa em ninguém tomar lugar dele. Rabassúria. Sabe por quê? Deus chamou o Corinthians, vai dizer, Deus chamou um para ser perna, outro para ser olho, outro para ser ouvido, outro para ser braço. Cada um tem sua função. Aleluia. Ah, Jesus, mas se não levantar dois braços, cada um vai fazer seu papel e glória a Deus por isso. Aleluia. Temos dois braços mesmo. Então, irmãos, aquele que entende que tem chamado de Deus, quer mais é ver Deus usando um para curar, Deus usando o outro para falar em língua, Deus usando o outro para interpretar, Deus usando o outro para libertar, Deus usando o outro para pregar, Deus usando o outro para louvar. Quer ver Deus, a igreja cheia de dons para que assim a igreja cresça juntamente. No versículo, deixa eu ver aqui esse versículo, no versículo, capítulo 4, versículo 19, parte B, vai dizer assim, ó: grande e extensa é a obra. Aleluia. Aleluias. Estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Estamos no muro, mas não estamos com o mesmo objetivo. Estamos no muro, mas não estamos com a mesma visão. Estamos no muro, mas parece que ao invés de lutarmos contra os opositores Tobias e Sambalate, estamos lutando contra nós mesmos. Uma vez, irmãos, Deus me deu um sonho que eu fiquei assim, falei, meu Deus, como é que é isso, Senhor? Me mostrando assim a maneira que o diabo atua dentro das igrejas. Dentro da igreja, como é que o diabo atua? Aí mostrou lá uma cadeira, já vem lá, futuca um, depois vem lá, futuca outro, em ligação, ponto de contato. Futuca um, futuca outro, futuca um, futuca outro. E quando ele mexe no nosso ego, então, meu Deus do céu, a gente parece que esquece até que serve a Deus. A gente dá lugar aí. Quando mexe no nosso ponto fraco, então, irmãos, devemos estar, irmãos, atentos, porque o diabo está desesperado, porque ele sabe que é chegado o fim dele. Ele tem se andado no meio do povo de Deus. Ele tem realmente, quer mais, o que o diabo quer mais é ver a igreja cheia de pessoas e vazia da presença de Deus. E vazia da misericórdia, da graça de Deus, e vazia do fogo que é de Deus. Já era a época onde multidão intimidava o diabo. Ele não está nem aí, nem vai chegando. Quer mais é que encha. Ele quer mais é tirar você da presença de Deus. Deixa ela na igreja, deixa ele na igreja. Mas a presença não está dentro dele, porque as atitudes dele demonstram. E a Bíblia fala que conhecereis as árvores pelos frutos.
E que fruto é que eu tenho plantado? Que fruto é que nós temos plantado? Será que esse fruto tem agradado a Deus que nós temos plantado?